Paz e graça, queridos. Nós vamos começar nossa live hoje, nossa transmissão, né? Precisamos retornar a esse modo por alguns dias. Então eu quero esperar você entrando, dar o tempo para você entrar, né? Com a alegria que nós estamos aqui hoje. Vai ser uma live rápida, eu prometo. Dessa vez nós optamos por não trazer o louvor, não trazer muita gente, né? Para poder sermos rápidos, precisos, né? Temos todo o cuidado necessário. Então eu espero muito poder fazer tudo numa transmissão só. Vou tentar fazer tudo numa transmissão de 1 hora, amém? Então vou esperando o pessoal chegar. Quero acompanhar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui. A gente vai vendo os irmãos aqui que vão entrando. Aleluia. Vai chegando. A palavra abençoada hoje aqui para você. Vai ser bênção demais. Espero que você esteja bem. Espero que estejam todos com saúde em casa. A honra e glória do Senhor. Esse tempo agora preocupa um pouquinho, que tá esfriando. Sabemos que, né, já era esperado, né? A gente sabia que poderia acontecer algumas coisas em relação a essa volta, esse retorno, né, por causa do clima, né? Então a gente já imaginava, mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo e procurando tomar todos os cuidados, né, necessários para os irmãos, né? Queria muito mesmo estar com os irmãos reunidos na igreja, né, como nós estávamos, mas nós precisamos ser prudentes, né? Precisamos preservar a saúde dos nossos irmãos, né? Ter cuidado nessa situação. Enquanto nós estivermos nessa situação de pandemia, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é fácil lidar, mas nós estamos aqui, vamos vencer, e eu espero muito que hoje você possa desfrutar desse momento aqui novamente com a gente, né, com a sua família, com a sua casa aí reunida, né? Que o Senhor possa falar contigo ao teu coração, né? E que você possa receber de Deus nesse momento agora, juntamente conosco, amém? Vamos orar, eu quero orar com você rapidinho para nós começarmos. Quero convidar você que está na sua casa aí, né? Vai estar chegando, vamos orar, e logo após a oração nós vamos já entrar na palavra, e aí a partir dali a nossa ceia, e nós finalizamos a nossa transmissão, amém? Vamos orar? Pai, nesse momento agora, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, porque nós estamos certos de que Tu és aquele que cuida de nós. O Teu amor é tão grande, Pai, por nós. O Senhor não nos deixa faltar, o Senhor não nos abandona. O Senhor tem estado conosco em todas as decisões, em todas as situações, em todos os momentos e lugares que nós estamos, Senhor. A Tua mão está conosco, a Tua presença está sempre conosco. O Teu Espírito nos reveste, Senhor. Nesses dias que nós temos vividos nesse ano, Senhor, que não tem sido dias fáceis, Pai, para ninguém, mas esses dias nós temos visto como nunca a Tua mão poderosa, o Teu Espírito agindo de uma forma tremenda em nossos meios, nos nossos corações. O Teu Filho amado Jesus tem se movido através do Teu Espírito de forma poderosa, unindo a igreja. Transformações estão sendo liberadas ao Teu povo, decretos, decisões têm sido liberados, direções têm sido liberadas ao Teu povo, Senhor Jesus, neste momento em que nós estamos aqui, Senhor, e nós somos gratos a Ti, ó Pai, somos muito gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor tem liberado para nós, por todo o cuidado que o Senhor tem dado a nós, porque não tem faltado nada em nosso meio, mas todas as nossas famílias, Senhor, têm estado guardadas em Ti, todos estão totalmente guardados em Ti. Nesses dias, Senhor, que nós estamos atravessando nessa nação, sim, Senhor, nós somos gratos a Ti, porque podemos, assim, porque verdadeiramente podemos ver o Teu agir, ver a Tua mão, ver o Teu poder em nós, e não vai ser diferente nesses próximos dias, Senhor, que nós estamos reunidos aqui no Teu nome, e agora, Senhor, neste momento nós queremos clamar a Ti, ó Espírito Santo, esteja conosco,
direciona-nos neste momento, cada casa, em cada família, em cada vida que está agora neste momento entrando nessa live, Senhor, para poder receber essa palavra, para receber de Ti o Teu amor, para receber um toque. Eu te peço, Espírito de Deus, toque profundamente, mostre, demonstre o Teu amor, manifeste a Tua presença, Senhor, em cada membro da nossa igreja, em cada irmão que está nos ouvindo, em cada pessoa, Senhor, que está neste momento sendo tocada por Ti através desse instrumento, Senhor, de mídia social que é o Instagram, Senhor. Nós clamamos pelo Teu nome, invocamos o Teu santo nome, Senhor Jesus, para estar conosco neste momento, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor, trazendo a Tua paz, derramando a Tua graça, a Tua unção, Senhor, direcionando, confirmando os nossos passos, fortalecendo as nossas vidas nesses dias, Senhor, trazendo Tua saúde, trazendo sim, Senhor, a Tua glória até nós, trazendo sim os Teus milagres, trazendo sim o Teu agir sobre cada um aqui, Senhor. Neste momento nós clamamos a Ti e iniciamos este momento de palavra, este simples culto a Ti, no Teu nome, ó Jesus, é o que nós fazemos e convidamos a Ti, ó Pai, para que esteja conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, é muito bom estarmos aqui e eu queria convidar você rapidinho para abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Como eu falei, eu procuro ser breve, vou procurar ser rápido, eu não quero levar mais do que uma transmissão nessas próximas reuniões, esses dias. Eu quero fazer apenas o tempo necessário para uma transmissão. Abra sua Bíblia conosco em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. Essa palavra é algo que Deus tem queimado no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente, confirmar a tua fé hoje, nesta noite, amém? 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. Eu vou ler três livros na Bíblia, mas serão textos rápidos, só para poder embasar aquilo que eu quero comunicar a você. Versículo 1 de capítulo 3 do livro de 2 Timóteo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aqui ele vai trazer uma descrição do tipo de homens que haverá nesses últimos dias. Homens amantes de si, avarentos, soberbos, sem afeto natural, traidores, obstinados, enfim. Ele traz uma lista das piores qualidades que um ser humano pode ter. São os homens que ocuparão esses últimos dias. Mas eu não quero me ater a essa lista, eu quero me ater aqui apenas ao versículo 1 de início, que ele fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E eu creio que nós estamos começando a vivenciar um pouco esse tempo, irmão. São tempos que nós precisamos nos despreender rapidamente da estrutura, precisamos nos despreender rapidamente daquilo que nós aprendemos e nos abrir para poder reaprender aquilo que o Senhor tem falado a nós. Precisamos sermos flexíveis neste momento, sermos bastante adaptáveis, porque dias trabalhosos exigem de nós, queridos, uma medida além de esforço, de perseverança, de resiliência para suportar. Nós estamos vivendo dias que têm nos surpreendido. Hoje, olhando um pouco das notícias que estão acontecendo nessa nação, os irmãos têm acompanhado os noticiários, não só jornalismo, porque eu creio que o jornalismo tem sido muito complicado acompanhar, muita mídia comprada, muita mídia dissimulando, muita coisa que não é verdade tem sido divulgado, mas nós sabemos que não é só as redes sociais e só o jornalismo. Nós temos visto coisas que nos assustam. Realmente são dias que nós ficamos perplexos com tudo que nós estamos vendo. Essa pandemia que assola o mundo.
Eu creio firmemente, sim, que não é só a questão da pandemia, não só a questão do vírus que nos assola. O vírus, eu acredito sim na doença, acredito que o vírus é real, sim, que há uma pequena parcela da população que é afetada por esse vírus de uma forma terrível, vindo a óbito, mas é um mínimo. Eu não creio que seja esse negócio tão alarmante, mas infelizmente ele é real. E eu acredito sim que nós estamos passando por um experimento social, porque não é possível. Tudo está sendo preparado, né, para o advento do anticristo, tudo está sendo preparado para a vinda dele, para essa nova ordem mundial que está sendo declarada e declamada aí já hoje publicamente por muitos homens poderosos do mundo que têm declarado. Nós conseguimos ver patente aos nossos olhos que há um cenário mundial sendo preparado para algo que está para acontecer. Isso é notório. O mundo está mudando rapidamente diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. E esse versículo, ele para mim hoje ele é real. Saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E por ser tempo trabalhoso, nós precisamos entender, querido, que nós precisamos estar prontos e preparados para nos adaptarmos rapidamente a esses tempos trabalhosos. Talvez nós não teremos muito disso, muito tempo para estarmos reunidos em templos, depois que tudo isso acabar aí com essa pandemia. Eu não creio que nós vamos voltar a viver aquela plenitude que nós vivemos há alguns anos atrás. Eu creio que tudo isso agora está vindo sobre nós e Deus tem permitido isso para que nós como igreja nos preparemos, estejamos atentos e nos abramos para um direcionamento mais preciso daquilo que Deus tem para nós. É tempo, irmãos, de nós termos precisão na direção que vem do céu para nós. Nós precisamos entender, discernir o que está acontecendo, discernir os tempos que nós estamos vivendo, discernir o ambiente em que nós estamos inseridos, discernir o propósito de Deus no meio disso tudo para nós e como Ele quer nos movimentar, nos direcionar, para que nós não venhamos sucumbir, para que nós não venhamos padecer, para que nós não venhamos nos prostrar diante de tudo isso e perder o propósito, perder o foco do chamado. Eu estava conversando com algumas pessoas esse final de semana, né, e algumas pessoas têm sempre me falado, não só mas várias pessoas têm falado isso para mim: pastor, muita coisa do que nós estamos vivendo tem vindo sobre nós para distrair, para nos distrair, para nos fazer perder o foco daquilo que Deus tem para nós. Muita coisa está nos bombardeando nesses dias, tirando o foco da igreja, sabe? Não só notícias, não só acontecimentos no governo brasileiro, no Brasil, fora do Brasil, no mundo, mas no nosso dia a dia, dentro da nossa própria igreja, dentro do nosso próprio convívio. A gente tem sido bombardeado com coisas, querido, que muitas das vezes vêm para nos tirar o foco, vêm para nos atrapalhar. E eu tenho visto isso e é por isso que eu estou aqui hoje, para poder liberar algo para a tua vida e dizer para você: nós não vamos perder a direção daquilo que Deus tem para nós. Podemos ser impedidos, podemos ser atrapalhados, o inimigo pode agir porque ele tem às vezes poder e autoridade para fazer certas coisas no nosso meio, mas aquilo que o Senhor falou para nós, Ele vai cumprir, Ele vai nos levar, porque nós vamos permanecer firmes. Toda essa situação que nós estamos passando, querido, não vai nos abater, mas vai nos fortalecer e nos impulsionar mais rápido ao alvo daquilo que o Senhor tem para nós. Então, nós estamos vivendo esses dias trabalhosos. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quero ler algo aqui para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Que diz assim: Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite,
Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aqui. Esse texto, corroborando mais uma vez o texto que nós lemos, Paulo está falando aqui que nós não precisamos saber, ele não precisa escrever, não é saber, ele não precisa escrever acerca dos tempos e das estações, porque nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, né? O versículo 4 ele fala: irmãos, vós já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, querido, nós que somos da luz, somos do dia, nós não podemos ser surpreendidos com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você: não se surpreenda. Por favor, não se surpreenda. Saiba que isso que nós estamos passando é normal e vai se agravar por uma certa forma, mas nós estamos revestidos. Ele coloca aqui no versículo 8, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, ou seja, estejamos atentos. Não é tempo mais de ficar bêbados, né? Não é tempo de se embebedar, mas é tempo de sobriedade, né? Vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Eu quero trazer um detalhe aqui para você, porque muita gente tem um entendimento de algo que eu, às vezes, eu fico preocupado. Todas as vezes que nós falamos a respeito de avivamento, nós nos remetemos a tudo aquilo que foi vivido de avivamento no passado. Avivamento é o derramar do Espírito, nós sabemos muito bem disso. Joel capítulo 3, né, fala que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Jesus Cristo começou a cumprir esse derramamento do Espírito em Pentecostes. Hoje nós estamos comemorando Pentecostes, por a honra e glória do Senhor. Hoje é 31 de maio, né? Pentecostes. Israel está comemorando 50 dias depois da Páscoa. É um dia, né, a ser celebrado, é um dia que eu queria muito estar na igreja hoje, né, tendo aquele culto com os irmãos, mas nós ainda teremos essa oportunidade. Então no Pentecostes aconteceu algo maravilhoso. Jesus Cristo cumpre aquilo que ele fala aos discípulos em Atos capítulo 1, que ele subiria aos céus e rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador e o Espírito Santo. Ele dá uma ordem, ele ordena aos discípulos para permanecerem em casa, em oração, e eles fazem isso. Em Atos capítulo 2, logo após aqueles poucos dias, porque Jesus fala, não longo daqui, poucos dias após, o Espírito de Deus será derramado. Eu creio que isso aconteceu num prazo assim, de menos de 10 dias, porque Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou ao terceiro dia depois da Páscoa e andou 40 dias sobre a terra. Então você conta 40 dias depois da Páscoa. Pentecostes se cumpre ali, né, nos 50 dias. Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Ou seja, se Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou na manhã do terceiro dia, andou 40, ele ficou 43 dias depois da Páscoa. Ou seja, provavelmente, não pode se dizer, não pode se afirmar, mas possivelmente o Espírito Santo veio ali naqueles próximos 7 dias, 10 dias, 15 dias seguidos após a ascensão de Jesus Cristo. Porque a palavra fala cumprindo-se, né? Cumprindo-se Pentecostes, né? Naqueles dias foi mais ou menos isso aí, foram poucos dias, o Espírito de Deus foi derramado e todos viram aquele sinal maravilhoso, homens e mulheres, judeus e judias, falando as línguas daqueles povos que estavam ali, cretenses, gregos, né, romanos,
vários homens e mulheres de várias dinastias, vários povos, todos viram eles falando nas suas próprias línguas maternas, né? Falando das grandezas de Deus. Então Pedro se levanta naquele dia memorável e fala: olha, hoje está se cumprindo Joel 3, que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Nós entendemos hoje, como igreja, que o Senhor começou a cumprir aquela profecia ali em Pentecostes, mas essa profecia ela não está totalmente cumprida ainda, ela vai ser terminada de cumprir lá no milênio, né? Ali fala algumas coisas, né, do Apocalipse, né, das 7 taças, da ira de Deus. Então nós sabemos que essa profecia ela vem sendo se cumprida ao longo do tempo, né? E nós fazemos parte disso. E uma coisa que eu acho maravilhoso, porque a gente tem falado muito sobre avivamento, a gente entende que avivamento é o derramar do Espírito e é somente ficar cheio do Espírito e se embebedar. Mas tem algo que está passando muitas das vezes desapercebido para nós nesse tempo, que esse avivamento que está sendo profetizado sobre nós como igreja, para esse tempo de agora que nós vamos viver, e é importante nós estarmos atentos a partir de agora, porque hoje nós estamos cumprindo Pentecostes. Então quero deixar aqui um alerta a você aqui do Ministério CRE, você que nos acompanha, né, que sabe aquilo que nós temos liberado sobre profecia bíblica, né? Nós cremos sim no avivamento sobre a terra brasileira, o avivamento que Deus está trazendo sobre os últimos dias, e hoje é uma data importante para a partir de hoje nós estarmos atentos àquilo que o Espírito Santo vai fazer no meio da igreja a partir de hoje para frente. Coisas podem acontecer poderosas, eu creio que coisas poderosas podem acontecer no meio da igreja brasileira e num cenário mundial também, denotando, marcando esse avivamento que está por vir sobre nós. Mas esse avivamento é diferente daquilo que nós já experimentamos nos outros avivamentos, daquilo que a humanidade já experimentou nessas outras ondas. É um avivamento da sobriedade. É um avivamento que nós temos que estar sóbrios. É um avivamento que vai trazer revestimento e vai trazer impulsão. Ele vai alinhar a igreja sobre a terra como um exército e fazê-la avançar e ocupar territórios antes ocupados pelo inimigo, vai avançar o reino de Deus sobre as trevas e levar um avanço do evangelho de uma forma mais poderosa ali, antes da volta do retorno de Jesus Cristo a essa terra. E é por isso que ele fala aqui no versículo 8, mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Revista-se da couraça da fé. Couraça, querido, lá em Efésios 6:10 fala da armadura de Deus. Paulo cita a couraça da justiça. E aqui ele está citando a couraça da fé, porque a fé opera a justiça, querido. Nós precisamos estar revestidos com essa couraça de fé. Não é apenas o escudo, mas toda a armadura, ela está sendo colocada aqui como fé. A couraça da fé que nos reveste os nossos órgãos vitais. A couraça da fé que vem como escudo para apagar os dardos inflamados do inimigo. Nós precisamos manter a nossa fé atrelada ao nosso coração. Por isso que ele fala aqui, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. A fé e o amor agora precisam, de uma vez por todas, ser totalmente ligadas ao nosso coração. O nosso coração precisa estar totalmente sendo recebido, derramado, revestido de fé e amor. Repita comigo na tua casa aí, fé e amor. Fé e amor, essa é a instrução que nós temos que ter neste momento que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos nos andar neste momento com fé, não abalados, firmes e com amor. O amor é necessário, querido. Precisamos amar os nossos irmãos, precisamos amar a Deus, porque o amor dele vai ser derramado de uma forma jamais vista sobre a terra neste avivamento. Revista-se dessa armadura, dessa couraça, e tendo por capacete a esperança da salvação. A palavra fala que nós não fomos destinados para a ira, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Não se desespere, espere. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Não se desespere, espere nele.
Não deixe a desesperança tomar o teu coração. Tenha esperança. Há salvação para todos nós. Há salvação que vem sobre do Senhor para nós. Ele está nos guardando, Ele vai nos guardar neste período, Ele vai nos fazer triunfar e viver experiências que jamais pensamos um dia experimentar. A igreja dos últimos dias, a igreja dos tempos trabalhosos, a igreja que vai avançar no meio do período de maior trevas que essa humanidade vai experimentar, é uma igreja que vai triunfar poderosamente, que vai viver sobrenatural de uma forma que jamais foi visto sobre a face da terra. Eu creio nos prodígios dessa igreja, eu creio nos sinais dessa igreja, eu creio no triunfo dessa igreja no meio de todo esse panorama, né, de destruição, de dor, de sofrimento. Padeceremos, sofreremos, seremos perseguidos, mas vamos triunfar no meio disso tudo. Revista-se desta mentalidade de que há esperança para você, de que você não está só nem abandonado, mas há esperança de salvação sim. Ele nos guarda, mesmo que o inimigo tente nos atrapalhar. Permaneça com fé e amor ao teu coração e esperança na mente. Esperança na mente, fé e amor no coração. A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 13 que nos últimos dias, né, quando acabar tudo, todos os dons cessarem, permanecerá, né, a fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior de todos, porque ele vai permanecer para sempre. Paulo está sintetizando a armadura de Deus, o revestimento de Deus. Precisamos ter em nosso coração fé e amor, e em nossa mente esperança de salvação. Para terminar, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27, quero ler esse texto contigo, rapidamente. Temos poucas pessoas hoje nos acompanhando, eu imaginei que o número seria menor, mas eu creio que o Senhor vai nos dar vitória no meio de tudo isso. Atos, capítulo 27, eu quero ler aqui o versículo 19, vou ler alguns versículos desse texto para finalizar já com os irmãos. Atos 27, capítulo 27, versículo 19, diz assim: E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha o panorama que Paulo está inserido aqui. Falta a esperança de salvação nesse momento. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável aos senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora eu vos admoesto, eu vos clamo, né? Eu vos motivo, eu vos exorto, né? Eu vos estabeleço, né? A que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. O anjo falou para Paulo: não temas. Importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos nadar numa ilha. Então Paulo está passando aqui por uma situação, eu acho que uma das situações mais difíceis da vida dele. Paulo já tinha passado por naufrágios, prisões, mas esse naufrágio ele é muito característico, ele é muito destacado dentro desse texto de Atos, né? Esse texto é um texto enorme, é um capítulo enorme, que Paulo dedica a falar sobre esse naufrágio. E eles já estavam sem esperança. O que eu estou falando para você é que, assim como eu iniciei essa palavra, falando para você, Paulo ele tinha um objetivo, ele tinha um objetivo de se apresentar a César. Deus o havia instruído a isso, o Espírito Santo o havia instruído a isso, de ir para Roma para poder se apresentar a César, de lá ser
né, executado para cumprir o propósito dele. Então Paulo navegava em direção ao seu propósito, mas mesmo em direção ao seu propósito de ser julgado, de ser apresentado a César, né, para ser julgado e sentenciado, o inimigo faz de tudo para matar Paulo antes do caminho. O inimigo faz de tudo para impedir Paulo de cumprir esse propósito, porque o inimigo sabia que se Paulo chegasse em Roma, até o momento da sua execução, Paulo iria estabelecer a igreja de Roma de uma forma tão poderosa que dali alavancaria todo o evangelho para dentro da Idade das Trevas. Essa igreja de Roma foi o que fez a igreja prevalecer na Idade Média, na Idade das Trevas. O inimigo queria impedir isso, por isso que ele tenta matar Paulo. Mesmo Paulo sendo enviado para morrer em Roma, antes disso o inimigo tenta impedi-lo com naufrágio. E o momento aqui era desesperador, eles estavam numa tempestade forte há dias que eles não viam o sol nem as estrelas. Às vezes, queridos, para mim, esse é o contexto que nós entramos nesses próximos dias. Talvez o nosso barco esteja em situações que talvez nós chegaremos a ponto de não ver o sol nem as estrelas. Trevas total. Ambientes de trevas, períodos de trevas, querido, geram uma desesperança gigantesca no meio do povo. É por isso que eu li o que Paulo fala em Tessalonicenses: revestivos da couraça de fé e amor e o capacete da esperança da salvação. Porque o Senhor nos guarda, não nos destinou para a perdição, para a morte, para a ira, mas para a salvação. Então Paulo se levanta naquele momento ali e fala: tenhais bom ânimo, mantenha a fé e a coragem, né? Porque nenhum de vós morrerá. Eu vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, receba essa palavra, e eu quero liberar essa palavra sobre toda a igreja, os que estão ouvindo e os que não estão ouvindo. Toda a igreja está debaixo dessa sentença, dessa palavra profética agora em nome de Jesus. Ninguém morrerá de Covid, de doença no nosso meio. Não haverá esta morte sobre nós, não. Essa praga, ela não terá efeito sobre nós. Todos nós venceremos. Aqueles que porventura forem acometidos desse vírus serão restaurados rapidamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ouso profetizar isso sobre a tua vida. Eu ouso liberar isso neste momento diante de Deus, diante dos anjos, neste lugar aqui. Eu quero liberar sobre a tua vida. Este ano não é ano de morte para nós, não, mas é ano sim de avançar. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é para você, a tua casa e a tua família. Tenhais bom ânimo, ninguém vai morrer, ninguém vai perecer por causa de doença nenhuma, ninguém vai perecer por causa de praga, de Covid, de nada disso, você não vai morrer disso, querido, porque o Senhor vai cumprir o que Ele falou sobre nós, o que Ele prometeu para você. Ele é fiel e justo para cumprir, para manter o nosso bom depósito até aquele dia. Por favor, creia nisso. Tenhais bom ânimo, porque esta noite o anjo falou: Paulo, você vai cumprir. Você vai chegar no teu objetivo a César, e não só em César, você vai estabelecer a palavra apostólica, você vai estabelecer a igreja de Roma, você vai estabelecer a carta aos romanos, a igreja que vai avançar para dentro da Idade das Trevas. Não foi a igreja de Jerusalém, foi a igreja de Roma. Sim, teve todo o movimento do movimento católico apostólico romano, dos nossos irmãos católicos, mas essa igreja entrou para dentro da Idade das Trevas, e ao final da Idade das Trevas, Deus levantou Lutero e levantou luz, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, porque Paulo estabeleceu com coragem, no meio de uma noite, no meio de uma tempestade de dia, sem ver a noite, sem ver luz do sol e luz das estrelas, ele se levantou para falar: tenhais bom ânimo, porque todos serão salvos. Pode-se perder o barco, mas todos serão salvos. A gente pode perder a estrutura, mas a palavra, ela é livre. A palavra, ela é livre para circular, para ser levada, para ser alcançada aos povos. Por favor,
não perca o seu ânimo, não perca a fé, não perca o amor e não perca a esperança da salvação. Você tem algo a ser feito, Deus tem algo a fazer na tua vida, você precisa cumprir o teu propósito, desempenhar aquilo que Ele te chamou. Se levante e ponha de pé. Essa palavra é para você hoje, em nome de Jesus. Então aqui fala que eles, temendo, lançaram, o prumo, as âncoras, lançaram-se, a todos ao mar para não se perder, mas Paulo estava com todos ali, eles chegaram, até uma ilha, e a partir dali, eles foram revigorados. Mas antes de chegar à ilha, aconteceu algo que eu quero fechar aqui com você, o versículo 33 diz assim: entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Fala comigo, saúde. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer voz. Há um homem de Deus aqui, há um apóstolo aqui, há um representante de Deus liberando palavras sobre esse povo que não era igreja, mas todos aqueles que estavam ali ligados a ele. Nenhum vai morrer e nenhum cabelo, nenhum fio de cabelo de voz vai cair, porque Deus estava guardando Paulo e todos aqueles que estavam à volta dele. Nenhum dos seus familiares, nem dos seus amigos, todos aqueles que estão à sua volta, até inimigos, não perecerão sobre essa praga, não morrerão, porque Deus está contigo. Há uma palavra dele sobre nós. Receba isso no teu coração com fé, em nome de Jesus. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se todos também a comer. E éramos a todo no navio 266 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E a partir dali eles são levados pelo mar. E o centurião, para salvar a vida de Paulo, não deixa matar os prisioneiros, mas manda todos pularem nas águas. E eles chegam até uma ilha chamada Malta, e ali começa a cumprir o propósito do que Deus tinha para ele, e já termina Atos. Então eu quero terminar aqui dizendo para você, a palavra é clara, nós não fomos destinados à perdição, à ira, nós estamos destinados sim à salvação. Há sim uma palavra, uma proteção de Deus sobre nós. Podemos padecer com naufrágio, podemos padecer frio, podemos passar fome. A palavra não nos diz que nós seremos livres disso, mas nos diz que no meio de tudo isso temos que reter a fé, o amor e a esperança. A fé e o amor no coração, queimando os nossos corações, crendo que o que há de vir, Ele é fiel e justo, e Ele virá para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar e para nos levar ao cumprimento do propósito. O amor para cuidar um dos outros. E a mente sóbria, a mente estabelecida, a mente guardada com o capacete da esperança da salvação. Quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. A pastora Giovana fala isso diariamente. Eu acho que esse é o versículo que ela mais declara no nosso meio. Quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. A esperança foi feita para a nossa mente. A esperança foi feita para a nossa memória, para nos manter vivos, atentos e vigilantes. E por fim, ponha-se em pé e parta o pão. Coma o pão, tenha comunhão com os teus irmãos, O que diferenciava a igreja primitiva nos dias de Pentecostes é que Pedro se levantou naquele dia e pregou, e depois daquele dia eles tinham tudo em comum. O tempo de oração era junto, a comunhão era junto e o partir do pão era junto, eles tinham unidade. Eu quero convidar você, parta o seu pão com o seu irmão nesse dia. O que é partir o pão? Por favor, querido, não é apenas compartilhar o que você tem na sua casa de alimento, mas libere uma palavra ao seu irmão. Compartilhe o pão que você tem recebido do céu. Compartilhe o teu pão diário com o teu irmão neste momento, com a tua família, com aqueles que estão mais fracos, com aqueles que estão perdendo a esperança. Suporte-os, fortaleça-os, confirma-os, consolide-os nessa palavra. Parta o pão que Deus tem dado a você, porque pode-se perder a estrutura,
mas as nossas vidas não serão tocadas por nenhum mal que venha sobre nós. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo, de um exército poderoso que triunfará sobre todas as trevas em meio a todo esse caos. Amém? Eu quero orar rapidamente com você aqui, para que você receba essa palavra seja guardada em teu coração de forma poderosa. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra entre aos corações daqueles que estão nos ouvindo e seja confirmada no espírito, na alma, na mente, no coração dos teus filhos, Senhor. Que nós possamos ser revestidos neste momento, Senhor, de fé e amor, tomando a esperança como capacete de salvação na nossa mente, nos dando vigilância e sobriedade, Senhor, para entender aquilo que Tu fala para nós, para receber direção, para ouvir a Tua voz e sermos conduzidos em segurança ao nosso propósito, e que não falte pão às nossas mesas para confirmar a nossa saúde, a nossa força, o nosso vigor e os nossos irmãos. É o que nós Te pedimos nesses dias trabalhosos, nesses dias de naufrágio e trevas, mas que mesmo assim nós não perderemos o foco e o avanço daquilo que Tu tens para nós. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pegue seu pão e seu cálice. Eu quero cear com você rapidamente aí. Eu quero que você pegue os elementos, eu vou apresentar. Nós vamos orar e nós já estamos praticamente encerrando essa palavra, essa transmissão aqui. Que você seja confirmado com essa palavra, que o Espírito Santo te toque com essa palavra. Revista-se da couraça, da fé e do amor. Guarda teu coração com fé e amor, conserva ele. Tome o capacete da esperança da salvação, o capacete da esperança da salvação, e entenda que esse avivamento vai vir para aqueles que são sóbrios e vigilantes e que estão prontos para poder viver aquilo que Deus tem. Em nome de Jesus, vamos orar. Pega seu pão e seu cálice aí. Senhor Jesus, estamos diante de Ti e nós apresentamos o Teu pão representando o Teu corpo que foi moído por nós naquela cruz, que nos dá saúde, vigor, que nos restabelece em nós e em Ti, Senhor. E apresentamos o cálice, Senhor, representando o Teu sangue da nova aliança, que nos purifica, que nos santifica de todo pecado, que nos dá livre acesso a Ti, o Teu sangue que confirma a esperança da salvação, o Teu sangue que nos lava e que nos identifica que somos Teus filhos, ó Pai, que nos identifica como noiva de Cristo, como corpo de Cristo nessa terra, possuidores da herança que o Senhor tem para nós. Nós apresentamos os elementos e eu Te peço em nome de Jesus, não haverá morte no nosso meio, não haverá agravamento no nosso meio, mas sim haverá sim cumprimento da Tua boa vontade em nós, confirmação do Teu propósito, do Teu chamado em nossas vidas. Nós participamos para receber saúde e vigor, fé, amor e esperança em nome de Jesus. Participe do pão em nome de Jesus. O cálice aí agora, por favor. Participe do cálice todos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua mão sobre nós, pela Tua palavra, pela Tua vontade em nós, porque Tu és grande em nós, Senhor, e nos faz sermos revestidos e nos faz triunfar no meio de todo o mal e no meio de toda dificuldade. Nos faz sermos versáteis e adaptados e inabalados em Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos muito, Senhor, por esta palavra, por esses dias que estão à nossa frente. São dias trabalhosos, dias, Senhor, de muito desafio, dias, Senhor, que exigirá de nós, Senhor, decisões às vezes difíceis, Senhor, de serem tomadas. Mas nós estamos aqui prontos, Senhor, a sermos conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor, com paz, com alegria, com bom ânimo, com fé e amor em nossos corações e com esperança em nossas mentes. Que a Tua palavra nos enche e seja abundante nesses dias, nas nossas vidas. Que o Senhor guarde a todos, toda casa, toda família, toda pessoa que está aqui juntamente conosco, de toda a igreja, de todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham, Senhor. Que o Senhor derrame da Tua saúde
aqueles que estão acometidos desse vírus, Senhor. Nós não aceitamos. Não, Senhor, não irão parar na UTI, não irão parar, Senhor, não precisarão desse apoio, porque o Teu Espírito traz saúde e vigor para nós. Somos Teus filhos, a Tua igreja que triunfa, e nós declaramos, não haverá morte, mas rápida recuperação para todos aqueles que estão acometidos desse terrível vírus, Senhor, e logo, logo estarão no nosso convívio, cumprindo o chamado e o propósito. Nós abençoamos todos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Fica firme, não se abata. Você vai vencer isso rapidamente, aqueles que estão acometidos. E aqueles que estão em casa, eu continuo recomendando. Se proteja, siga as recomendações, se previna, se guarde, seja prudente. Contamos com os irmãos, contamos bastante com os irmãos neste momento. Conto com a colaboração e com a compreensão da igreja por poder estar nesse momento, nessa situação. Não era a minha vontade, mas é necessário. E eu conto muito com a compreensão dos irmãos, né, com o apoio dos irmãos. E eu digo, juntos somos mais fortes, é o que o pastor Nilson sempre fala, né? Um ao outro ajudou e disse ao teu irmão, esforça-te. Né? Então nós vamos estar nos esforçando nesses dias. Conte conosco e o que precisar, estamos à disposição dos irmãos. Deus os abençoe. Essa semana nós faremos ainda live durante a semana. Tem alguma palavra para liberar para os irmãos e durante o final de semana também. Logo, logo nós estaremos de volta às nossas atividades normais. Fiquem na paz. Shalom. Amo a todos.